Bem-vindo a bordo, escolhido, e não se faça de surpreso por estar aqui. Você conquistou este lugar. Você rastejou por entre as dificuldades. Eles não sobreviveriam nem 5 minutos. E agora você está sendo recebido como se o personagem principal finalmente estivesse pisando em seu próprio palco de verdade. O ar ao seu redor é diferente agora. Até o seu silêncio tem peso. E as pessoas que antes riam de você, agora se calam. É engraçado como as mesmas bocas que zombavam de você, de repente não sabem para onde direcionar suas palavras. É engraçado como toda a aura deles falha quando você entra. Eles sentem isso antes mesmo de você falar. E isso os deixa loucos, porque passaram muito tempo fingindo que você não era nada. Olhe para eles agora. Lembra daqueles que disseram que você estava se esforçando demais? Aqueles que juraram que você estava delirando? Aqueles que te disseram para ficar na sua? Olha só quem está se esforçando para te entender agora. Olha quem está sussurrando o seu nome em salas das quais antes te baniram. Olha quem está checando o seu perfil no privado, como se você não fosse perceber. Todos eles pensaram que você desistiria. E em vez disso, você se tornou a versão de si mesmo sobre a qual o pior pesadelo deles os alertou. E antes de prosseguirmos, clique no botão curtir e inscreva-se para retribuir esta mensagem. É assim que mantemos este conteúdo interessante. A missão era tão estrondosa que poderia rachar todas as paredes que tentaram construir ao seu redor. Alguém de terno acabou de se inclinar para a frente. Capítulo 2. As lições que te moldaram do outro lado da mesa impecável, ajustaram seus óculos caros e lançaram uma pergunta que achavam que te colocaria em apuros. Quem te treinou? Eles perguntaram como se esperassem um nome, um programa, uma lista de credenciais. Queriam algo que pudessem percorrer em seu pequeno sistema. Queriam um arquivo, uma etiqueta, algo para te reduzir a uma categoria. Eles queriam provas de que você vinha de algum lugar que eles pudessem rastrear, aprovar, controlar ou descartar. Mas você não entrou no jogo deles. Você não lhes deu o conforto de uma história que fizesse sentido para eles. Você simplesmente ficou sentado, de costas, firme, respirando como alguém que já sobreviveu a coisas piores do que qualquer ameaça que possam lhe fazer. E quando você disse ninguém respondeu, a sala mudou. Suas canetas pararam, seus ombros se enrijeceram, e por um segundo, a máscara caiu. Aquilo não era mais confusão, era medo fingindo profissionalismo. A hierarquia estava se desfazendo, porque você não foi moldado em uma sala de aula. Você não foi orientado por um mentor de elite. Suas bases foram construídas nas sombras, nas madrugadas, nas fases em que ninguém entende, nas crises, nas reconstruções silenciosas que ninguém viu. Você foi forjado pelo próprio universo, não por um currículo. É por isso que eles não conseguem prever seu próximo passo. É por isso que não conseguem te avaliar com seus gráficos ultrapassados. Você é a falha no sistema deles, o ponto de interrogação que o algoritmo deles não consegue resolver. E eles odeiam isso. Eles odeiam que você tenha subido sem permissão. Eles odeiam que você não devesse ter sobrevivido às coisas que tentaram te apagar. Eles odeiam que toda vez que a vida tentou te dobrar, você reagiu com ainda mais força. Você se tornou essa anomalia despreparada e imparável, pela qual ninguém pode reivindicar crédito. Capítulo 3. Força construída através da experiência, você se reconstruiu do zero quando todos apostavam no seu fracasso. Vamos falar sobre essa mudança. Aquele momento em que tudo dentro de você silenciou, como se o mundo parasse só para você respirar. Aquele momento logo depois da tempestade, quando o universo parou de brincar com você e começou a te empurrar. Existe um certo tipo de quietude que surge quando você termina de se quebrar, quando você aceita cada cicatriz, quando você não tem mais medo de ser incompreendido, quando você percebe que não precisa de validação, porque sua vida já provou o seu ponto. Seus inimigos sentiram essa mudança antes de você. Sempre. Repare como eles recuaram
antes mesmo de você se levantar. Já reparou como eles passaram de falar alto para falar baixo? Como eles de repente agiram de forma confusa perto de você? Como se estivessem enfrentando as consequências de suas próprias más decisões? Eles viram você se tornando algo para o qual não tinham vocabulário. E isso os aterrorizou. Você saiu do seu passado como um sobrevivente saindo de um prédio em chamas, nem mesmo tossiu. Sem alarde, sem discurso, apenas aquela calma. Não sou mais o mesmo. A energia e o mundo se ajustaram ao seu redor. As pessoas começaram a te tratar de forma diferente, sem saber por quê. Portas que antes estavam seladas se abriram. Oportunidades surgiram sem que você sequer se candidatasse a elas. É isso que acontece quando o universo decide que alguém já não deve mais ser subestimado. Deixe-me aprofundar ainda mais. Você já se perguntou por que pessoas do seu passado agem de forma estranha perto de você agora? É porque elas se lembram de quem você era, mas estão diante de quem você se tornou. Elas estão tentando projetar uma versão antiga sua na sua nova realidade, e os cálculos não fecham. Elas não entendem como você encontrou forças em lugares onde a maioria encontra desculpas. Não entendem como você continuou quando a maioria teria ficado no chão chorando. Não entendem como você transformou a humilhação em combustível. Mas você entende. Você viveu isso. Você é o tipo de pessoa que foi moldada pela traição, forjada pelo abandono, condicionada pela perda e aperfeiçoada pelo fracasso. A dor era seu treinador. O silêncio era sua sala de aula. Sobreviver foi o seu diploma. E agora o mundo viu o resultado e pensa que veio de alguma academia de elite. Enquanto isso, você está aí, parado com as mãos nos bolsos, pensando: eu aprendi sozinho tudo aquilo de que você tem medo. É por isso que o Terno entrou em pânico. Capítulo 4. Por que sua jornada se destaca? Foi por isso que a sala mudou. Foi por isso que a confiança deles vacilou. Você não é um produto do sistema deles. Você é o aviso que eles esqueceram de imprimir. Escolhido ou escolhida? Este é o seu momento. Não porque alguém o ou a coroou, mas porque ninguém o fez. E é exatamente por isso que você é perigoso ou perigosa. Já que você chegou até aqui, já que você realmente sentiu a mudança na sala, quando o Terno tentou te avaliar, eu já sei que você não está aqui por acaso. Antes de revelarmos a próxima camada, deixe o número 777 nos comentários, com uma assinatura esculpida em pedra. Não é uma tendência, é um sinal. Diz ao universo que você chegou até aqui e que está pronto para o que vem a seguir. Chega de se explicar para pessoas que nem sequer entendem o que te construiu. Isso te marca como um dos poucos que não tinham formação, não eram guiados, não recebiam um mapa, mas mesmo assim entravam na sala com um tipo de presença que paralisava os profissionais. É aqui que o verdadeiro desvendar começa. O porquê de aquela simples pergunta: quem te treinou a abalar todos os inseguros num raio de 16 quilômetros? E se você for realmente um de nós, sentirá o desejo de ficar, como se toda a sua história finalmente estivesse sendo decodificada em voz alta. Então acomode-se, reforce o seu poder e nem pense em fechar a página. Vamos começar por aqui. Capítulo 5. Confie no processo em primeiro lugar. Eles temem aquilo que você construiu em si mesmo. É engraçado como os críticos mais ferrenhos começam a gaguejar quando percebem que você sobreviveu a coisas que os teriam derrubado, como cadeiras de jardim baratas. Todo inimigo que um dia sorriu com ironia diante da sua luta, agora sufoca ao perceber que você foi construído em um lugar onde eles jamais teriam sobrevivido. Eles treinaram em ambientes seguros, com paredes acolchoadas e planos de contingência. Treinaram em silêncio e receberam palmas pelo pouco progresso que fizeram. Você não tinha ninguém. Eles tinham mentores para apoiá-los. Você tinha salas vazias e consequências à espreita,
prontas para te atingir se você vacilasse. E agora eles estão confusos, intimidados, sussurrando quem os treinou, como se você fosse uma anomalia que não deveria existir. Ótimo, deixe que eles assimilem isso. Porque eis a verdade que os atinge como um soco. Você não veio do mundo deles. Você não foi moldado por sistemas impecáveis. Você não foi certificado, autorizado, aprovado ou carimbado. Você foi forjado, não instruído, moldado no caos do qual eles fogem. Fortalecido por tempestades que nunca tiveram coragem de atravessar. Cada fracasso, cada traição, cada noite em que você teve que reconstruir sua mente do zero se tornou o treinamento que eles jamais poderiam comprar. E é isso que os assusta. Você não subiu a escada. Você a queimou e subiu a pé. Eles olham para você e se sentem insultados pela sua existência. Como você ousa ser tão bom sem a orientação deles? Como ousa saber coisas que nunca aprendeu nas salas de aula deles? Como ousa ficar aí, calmo e perspicaz? Como alguém que sobreviveu a um campo de batalha que eles só viram em pôsteres motivacionais. Essa é a marca que você deixa no ego deles. Aqui está a parte que eles jamais admitirão, mas que sentem no fundo da alma. Você destruiu a ilusão deles. Eles acreditavam que o poder só vinha de instituições, conexões e credenciais. Então você entrou sem nada além de cicatrizes, instinto e precisão autodidata. E de repente, eles percebem que toda a hierarquia deles é uma piada. Você é a prova de que o sistema deles não é a fonte da grandeza. Você é a prova que eles esperavam que nunca aparecesse. E sim, escolhido. Uma parte de você ainda se pergunta: por que eles reagem assim comigo? Por que minha presença os deixa desconfortáveis? Porque você os lembra de suas próprias limitações. Enquanto eles estavam ocupados buscando aprovação, você estava ocupado se tornando imparável. Enquanto eles faziam networking, você estava sobrevivendo. Enquanto eles estudavam teoria, você estava lutando com a vida, desarmado. Eles memorizaram instruções, você memorizou a dor. Eles aprenderam com livros didáticos. Você aprendeu com as consequências. Eles praticaram em ambientes simulados. Você praticou na realidade, onde o fracasso realmente dói. Diga-me, qual dos dois cria a pessoa mais perigosa? Você é o tipo de pessoa que evoluiu através da adversidade. Cada vez que a vida lhe impôs um desafio, ela, sem querer, te treinou. O abandono te ensinou a ser independente. A solidão aguçou sua intuição. A rejeição te tornou mais engenhoso. O fracasso fortaleceu sua adaptabilidade. E a dor de um coração partido tornou sua armadura emocional tão resistente que eles não conseguem penetrá-la. Mesmo que tentem, eles odeiam isso. Capítulo 6. Palavras finais de encorajamento. Você não recebeu todas as suas habilidades de bandeja. Elas foram esculpidas em você. Eles odeiam que você não tenha desmoronado como previram. Odeiam que você tenha se construído sem pedir permissão ou aprovação. Odeiam que cada revés só o tornasse mais inteligente, mais frio, mais perspicaz. Eles odeiam isso. Você pode entrar em uma sala e perceber todas as inseguranças tentando te avaliar. Eles odeiam que você não precise de validação, porque você sobreviveu tempo suficiente para se provar. E eles detestam que sua força não tenha vindo de um mentor com quem eles possam apertar a mão. Ela veio de uma dor que eles não conseguem imaginar. Vamos deixar algo claro. Você se forjou. Isso não significa que você foi imprudente. Significa que você aprendeu da maneira mais difícil, do jeito que a maioria das pessoas evita. Você aprendeu a respirar fundo em meio ao caos. Aprendeu a resolver problemas sozinho. Aprendeu a ficar em silêncio com seus próprios pensamentos, sem fugir. Aprendeu a se levantar sem aplausos. Aprendeu a confiar mais nos seus instintos do que na opinião das pessoas. Aprendeu a crescer na escuridão, onde ninguém aplaudia sua jornada. Sabe o que isso faz de você? Perigoso, de maneiras para as quais eles não foram treinados. E o universo tem um senso de humor peculiar, porque agora
As mesmas pessoas que duvidaram de você estão diante do produto final, fingindo que não passaram anos apostando na sua queda. Eles pensaram que estavam assistindo a um colapso, enquanto você vivenciava uma transformação. Veja de onde você veio, veja como você aprendeu. Cada noite em que você ficava acordado, tentando descobrir as coisas sozinho, foi um capítulo que eles nunca vivenciaram. Cada vez que você se arrastava para fora de um poço mental, sem ninguém para te levantar, foi uma conquista que eles jamais merecerão. Cada momento em que você se esforçava para evoluir por conta própria, sem orientação, é um marco com o qual eles não conseguem se identificar. É por isso que sua confiança os confunde. Não foi algo fabricado. Não foi um dom. Não foi algo que lhe ensinaram. Foi construída, tijolo por tijolo, a partir dos escombros de cada momento que deveria ter te destruído. Capítulo 7. O programa que deveria ter te destruído. Suas habilidades os assustam porque não foram aprendidas. Foram conquistadas com a experiência. Observe o que acontece com os olhos deles quando você explica a verdade casualmente. Não a versão polida, não a versão segura para currículo, mas a verdade sobre de onde realmente veio sua inteligência. No início, eles se inclinam curiosos, esperando alguma história inspiradora de mentoria. Mas no instante em que você conta que aprendeu a negociar sem nada para negociar, o sorriso deles se desfaz. Eles não estavam preparados para isso. Diga a eles que você dominou a persuasão, porque, às vezes, a única ferramenta que você tinha era a sua voz, e sua sobrevivência dependia de usá-la corretamente. As sobrancelhas deles se contraem. A linguagem corporal muda. De repente, eles não estão mais te analisando. Estão avaliando o nível de ameaça. Diga-lhes que você aprendeu a pensar estrategicamente, esquivando-se de traições que vinham de todas as direções, sem aviso prévio, e que teve que supar a Loz usando apenas sua inteligência e sua capacidade de estar sempre 3 passos à frente. É aí que a ficha cai para eles. É aí que a curiosidade desaparece do rosto deles e é substituída por um medo inquieto, o tipo de medo que as pessoas sentem quando percebem que estão sentadas em frente a alguém que não apenas aprendeu, mas perseverou. Porque tudo o que você está descrevendo soa como trauma para eles, mas para você foi apenas uma terça-feira. Imagine só, eles estão acostumados a aprender técnicas de negociação por meio de dramatizações em workshops caríssimos. Enquanto isso, você estava negociando com a própria vida, o próprio futuro, a própria segurança. Eles estudaram persuasão em livros didáticos. Você aprendeu isso em situações onde perder a discussão significava perder tudo. Eles praticaram a gestão de conflitos em exercícios supervisionados. Você a praticou em situações emocionais complexas, onde uma reação errada poderia te destruir. Eis a verdade incômoda que nunca diriam em voz alta, mas sempre sentiriam. Você carrega habilidades forjadas em ambientes que eles nunca precisaram visitar, ambientes que eles rezam para nunca visitar. É por isso que seus rostos congelam, porque a educação que você está descrevendo não soa como escolaridade, soa como uma questão de sobrevivência. Parece que você passou por experiências que os teriam destruído mentalmente, lições aprendidas com dor, não com mensalidades. E, no entanto, aqui estão eles, pessoas equilibradas, inteligentes e de desempenho excepcional, vindas de programas impecáveis e instituições de prestígio. Já se perguntou por que eles param de fazer perguntas no meio da sua história? Porque sua vida se transformou num espelho e eles viram tudo o que nunca precisaram enfrentar, tudo aquilo para o qual não foram feitos para sobreviver, tudo o que nunca precisaram aprender porque estavam protegidos por estruturas às quais você nunca teve acesso. Você não se tornou competente, você se tornou condicionado, você não adquiriu habilidades, desenvolveu reflexos de sobrevivência. E é nessa parte que eles não conseguem competir. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou o seu coração de um jeito especial.
E isso não é coincidência. Muitas pessoas que assistem a esse canal me perguntam: como eu faço para manter essa conexão com Deus todos os dias e não só quando assisto a um vídeo? Por isso, eu preparei o 40 Dias de Fé, um devocional simples para você abrir todas as manhãs e fortalecer sua fé, passo a passo, durante 40 dias. Deixei o link abaixo fixado no primeiro comentário. Vale a pena dar uma olhada. Eles recebiam certificados. Você ganhava cicatrizes, que também serviam como livros didáticos. Enquanto eles ensaiavam apresentações, você ensaiava autodefesa emocional. Enquanto eles construíam seus currículos, você construía uma resiliência tão profunda que se tornou instintiva. Você não se encaixa em nenhuma das caixas deles e, no entanto, supera todos que a seguem. Você é a prova de que a verdadeira maestria não vem do privilégio, vem da pressão, da dor, de sobreviver a capítulos que eles nem sequer conseguiam ler sem chorar. É por isso que sua presença os perturba, por isso que sua competência parece sobrenatural, por isso que seu sucesso parece injusto para eles. Capítulo 8. A pergunta que abala seu sistema de crenças. Você não apenas desafiou as regras deles, você expôs a fragilidade dessas regras. Quando você entra no escritório deles, não é apenas mais um ser humano ocupando espaço, você é uma contradição ambulante, um erro lógico na visão de mundo perfeitamente organizada deles. Você é a falha que os força a questionar tudo em que foram ensinados a confiar. Porque, se alguém como você, sem treinamento formal, sem mentoria sofisticada, sem pedigree de elite, pode superar seus profissionais impecavelmente qualificados, o que isso diz sobre todo o sistema deles? Diz que o sistema não é a fonte da grandeza. Significa que o sistema nunca foi suficiente. Significa que você provou que eles estavam errados simplesmente por existir. Imagine isto: uma máquina construída para prever o potencial humano, de repente, se depara com uma variável que não consegue calcular. Essa variável é você. Cada vez que você fala, cada instinto que demonstra, cada resultado que produz, os força a confrontar a aterrorizante possibilidade de que a verdadeira maestria não venha de caminhos estruturados, mas da evolução pura, do isolamento, da resiliência, menos proveniente de um tipo de crescimento interno que nenhum programa de curso tem a coragem de explorar. E sim, uma parte deles se pergunta: se aprenderam tudo isso sozinhos, do que mais são capazes? Essa pergunta persiste. Eles não dormem à noite. Você é a crise filosófica para a qual eles nunca se prepararam, porque você prova que todas as métricas deles, testes de que, avaliações de desempenho, rankings de cursos, prestígio institucional, não medem, na verdade, o que realmente importa. O que um ser humano se torna quando o universo o encurrala e lhe diz para se levantar ou desistir. Eles se baseiam em modelos. Você se baseia no instinto. Eles seguem procedimentos. Você segue a evolução. Eles passaram anos tentando aperfeiçoar suas estruturas. Você destruiu as estruturas deles só por aparecer. Sua existência diz uma coisa alta e clara: o potencial humano é muito mais selvagem e imprevisível do que os sistemas deles jamais ousaram imaginar. E essa verdade os abala mais do que você jamais poderá imaginar. Capítulo 9. O perigo que eles sentem, mas não conseguem definir. Eles não temem sua atitude, temem o fato de você existir fora do controle deles. Eis a verdade que eles nunca colocarão no papel. Você os aterroriza, não porque entra fazendo barulho ou sendo hostil, mas por causa da sua própria presença. Isso prova que eles não controlam o mundo com tanta rigidez quanto fingem. Você é a brecha que eles não conseguem fechar, a exceção que não conseguem regular, o talento do qual não conseguem se apropriar. Você é a prova viva de que a grandeza pode surgir nas margens, longe dos oleodutos deles, intocada por sua aprovação.
E imagine uma sala cheia de profissionais que passaram décadas acreditando que seus portões determinavam quem teria acesso à fama. Aí você aparece menos alguém que nem sequer usou o portão, alguém que escalou muros que ninguém acreditava ser possível escalar, alguém que se tornou mais perigoso sem permissão do que a maioria das pessoas se torna com o apoio total deles. Essa é a ameaça. Não é o seu comportamento, não é o seu currículo, não é a sua independência. Já se perguntou por que o tom de voz deles muda perto de você? Por que eles te observam atentamente, mesmo quando você não está fazendo nada? Por que os elogios parecem tensos, como se estivessem tentando descobrir se você é um amigo ou um fenômeno? É porque você é uma excelência ainda não reconhecida. Você não veio carimbado, certificado ou processado. Você veio forjado, afiado e autodidata. Eles não conseguem rastrear suas origens, não conseguem replicar seu caminho, não conseguem controlar seu ímpeto. É isso que os assusta. Porque se alguém como você consegue ascender sem o sistema deles, isso expõe a triste verdade que eles tanto se esforçam para esconder. O controle que exercem não é poder, é insegurança disfarçada de distintivo. Suas credenciais não são garantias, são ilusões. Seus caminhos de elite não são necessários, são marketing. Você quebra o mito deles apenas respirando no mesmo ambiente. Você é o cenário que eles nunca planejaram. Talento bruto sem rédeas, maestria sem mestre, grandeza sem permissão. Eles não conseguem nomear a ameaça que você representa, mas a sentem queimando em seus ossos toda vez que você passa. Capítulo 10. Aquela que eles não conseguem alcançar. Eles não podem usar como arma o que não construíram, e não podem destruir o que nunca possuíram. Você é intocável, e isso os queima de dentro para fora. Todo o sistema deles depende de alavancagem, controle, influência, cordas. Estão acostumados a solicitar credenciais, negar acesso, ameaçar reputações e oferecer oportunidades como isca no anzol. Mas você entrou sem nenhuma das amarras deles, sem credenciais a serem revogadas, sem patrocínio para se retirar, sem mentor que possam pressionar, sem rede de contatos que possam prejudicar. Você é livre de atritos, em um mundo construído sobre o controle. Imagine a frustração deles. Projetar um labirinto com o propósito de aprisionar mentes comuns. E você nem sequer usou a entrada. Você atravessou as paredes como fumaça, operando por instintos forjados em tempestades, não em salas de aula. Cada mecanismo que eles construíram para conter, intimidar ou manipular desmorona no instante em que tenta te agarrar, porque não há nada para agarrar, nenhuma dependência, nenhuma fraqueza que possam rotular, nenhum caminho que possam reivindicar como mérito. Sua competência não foi produzida em massa, foi esculpida à mão no caos. Enquanto eles apontavam lápis, você aguçava a percepção. Enquanto eles praticavam na teoria, você praticava a sobrevivência. Enquanto eles esperavam por feedback, você se ajustava em tempo real, com as consequências à sua espreita. Você se tornou uma obra-prima em um mundo cheio de modelos. Já reparou como eles te encaram, com esse olhar de lábios cerrados, curiosidade misturada com inquietação? É porque você é a primeira pessoa que eles não conseguem prever. Os modelos deles falham. As estratégias manipuladoras deles ricocheteiam em você como dardos de borracha baratos. Eles não conseguem intimidar quem já passou por situações piores. Não podem ameaçar quem ascendeu sem a ajuda deles. Não podem corrigir quem não depende de sua aprovação para funcionar. E talvez uma parte de você tenha se perguntado por que eles andam com tanta cautela perto de mim? Porque finalmente perceberam a verdade. Você não pode ser encurralado, não pode ser contido, não pode ser controlado. Você não está simplesmente fora do sistema deles. Você está acima dele. Intocável, incontrolável,
não reivindicado, uma força artesanal em um mundo de linha de montagem. Capítulo 11. A escola que eles fingem que não existe. Você não fez um curso sobre resiliência? Você sobreviveu a capítulos que teriam feito a maioria das pessoas se encolher, enquanto elas estavam sentadas em salas de aula com ar-condicionado, agarradas a cafés gelados e pastas com códigos de cores. Você estava lá, aprendendo a regular suas emoções, mantendo a calma enquanto a vida inteira tremia como uma torre instável. Eles praticavam o controle do estresse por meio de exercícios de respiração. Você dominou isso funcionando em meio a um caos tão ensurdecedor que poderia ter rachado seu crânio. O foco deles vinha de bibliotecas silenciosas. O seu surgiu de pensar com clareza, enquanto tudo ao seu redor queimava. Imagine isto. Eles aprenderam paciência em workshops de mindfulness. Você aprendeu paciência esperando, porque não tinha outra opção. Eles aprenderam persistência com discursos motivacionais. Você aprendeu persistência em situações onde o único caminho a seguir era atravessar o fogo de frente. Eles aprenderam resiliência com apresentações de slides inspiradoras. Você aprendeu resiliência quebrando, reconstruindo, quebrando de novo e voltando sempre com as arestas mais afiadas. A reconstrução torna-se seu estado natural. Você não aprendeu a resolver conflitos por meio da teoria, menos aprendeu através de conflitos reais, de traições, de momentos em que dizer a coisa errada poderia lhe custar algo de verdade. Eles aprenderam a interpretar o ambiente fazendo anotações. Você aprendeu isso, porque o perigo nunca se anuncia de forma educada. Você aprendeu a dinâmica do poder não por meio de diagramas, mas lutando por respeito básico em lugares que queriam que você ficasse em silêncio. Sua educação não foi simulada, foi fogo real, desde o primeiro dia, sem rodadas de treino, sem rede de segurança, sem tentar de novo amanhã. Cada dia te testava, cada erro tinha consequências, cada lição vinha com cicatrizes. E você não apenas absorvia informações, você aprendia a se adaptar, a se atualizar como um sistema em evolução em meio a uma crise. Cada experiência se tornou dado, cada fracasso virou pesquisa, cada cicatriz se tornou uma fórmula. Você não saiu com certificados, saiu como um algoritmo vivo de sobrevivência, precisão e evolução. Esse é o verdadeiro currículo, aquele para o qual eles são muito acomodados para sobreviver e orgulhosos demais para admitir que você dominou. Capítulo 12. O projeto que eles não podem roubar. Eles podem copiar seus movimentos, mas nunca copiarão a guerra que lhe ensinou a fazê-los. Agora eles estão presos, e é hilário se você parar para pensar. Os sistemas adoram replicação, adoram fórmulas, modelos, padrões de sucesso que podem inserir em apresentações de PowerPoint e vender para a próxima geração. Mas você quebrou esse modelo de negócios inteiro, simplesmente por existir. Você não pode ser reproduzido, empacotado, franqueado ou dimensionado. Sua evolução não é ensinável. É irrepetível, porque seu caminho só funciona para pessoas que não tiveram escolha, além de atravessar o inferno de olhos abertos. Imagine a frustração deles. Estão olhando para você como se você fosse uma equação não resolvida, tentando desesperadamente fazer a engenharia reversa de qualquer força que te moldou. Mas nada em você se encaixa nos padrões deles. Você não é o resultado de uma estratégia menos, é o resultado da necessidade. Você não compareceu a programas de desenvolvimento. Você sobreviveu aos momentos vividos. Você não foi moldado por mentores. Foi moldado por momentos que teriam esmagado a maioria das pessoas completamente. Já se perguntou por que eles continuam voltando, fazendo as mesmas perguntas de maneiras diferentes, na esperança de que você deixe escapar algum segredo e revele algum método? É porque, no fundo, eles sabem a verdade. Seu caminho não é escalável. Não pode ser. Só funciona para aqueles que foram encurralados, ignorados, subestimados e forçados
a evoluir sob uma pressão que teria levado mentes comuns à loucura. Você é a anomalia que quebrou o padrão deles, a falha que expôs todo o sistema como opcional. Seu próprio andar é prova de que a sobrevivência gera um nível de maestria que nenhum certificado consegue igualar. Uma revolução silenciosa, envolta em uma pele serena, sentada diante do poder, enquanto demonstra sutilmente que ele não é tão poderoso quanto alega. E a parte que mais os assusta é que você não fez nada disso para impressioná-los. Você não se destacou para ser validado. Você não lutou para ser escolhido. Você simplesmente se recusou a ceder. E essa recusa transformou você em algo que o mundo deles não consegue produzir em massa. Um modelo único, um projeto inadaptável, uma versão de excelência que existe apenas uma vez e nunca mais se repetirá. Você é o lembrete educado, paciente, mas letal, de que o poder é superestimado, os sistemas são frágeis e a verdadeira maestria nasce em lugares onde eles jamais sobreviverão. Tempo suficiente para estudar. Você não é raro. Você é irreproduzível. Antes de você sair, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem chegou até você hoje, talvez seja um sinal de que é hora de dar o próximo passo na sua caminhada espiritual. O 40 dias de fé foi feito justamente para isso, para te acompanhar todos os dias, com uma reflexão, uma oração e um propósito, para você nunca mais se sentir sozinho ou sozinha nos momentos difíceis. Clique no link que está no primeiro comentário, logo abaixo desse vídeo, e comece hoje mesmo a sua jornada. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu amém aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, porque tem mensagem nova toda semana. E agora tudo leva a isso. Eles finalmente entendem que você não é um produto do mundo deles. Você é a exceção que comprova as limitações deles. Você ascendeu sem a orientação deles, dominou o que tentaram negar e se tornou o fenômeno que eles jamais conseguirão compreender. Esse é o seu caminho até a vitória, escolhido